Bom, a glicose entra no seu sangue, ela vira glicogênio, ela se transforma em glicólise pela oxidação para formar energia e ela pode virar triglicérides. Tem 3 caminhos básicos. Ou ela se armazena como glicogênio, ou ela vira gordura, ou ela é queimada para gerar energia, pelo processo de oxidação. Tá? Fontes de glicose. O cérebro, o eritrócito e o músculo em geral gosta de glicose, principalmente o músculo que está treinado a usar glicose. Agora, esse cérebro que está acostumado a usar glicose, eu quero que você saiba que ele também sabe trabalhar com corpos cetônicos, com cetonas, melhor dizendo. Beta-hidroxibutirato, que é o melhor deles. Então, esse cérebro pode aprender a trabalhar com beta-hidroxibutirato. Nós vamos voltar a conversar sobre isso mais para frente. E eu vou trazer para vocês as dietas cetogênicas para a gente estudar isso. Tá bom? Então, a fonte pode ser exógena, pode ser glicogenólise, que é o glicogênio sendo quebrado, ou pode ser chamada gliconeogênese hepática, que vai formar a glicose. O músculo precisa de insulina para a entrada da glicose. Nós sabemos disso. Deixa eu falar para você do thrift genes. São genes parcimoniosos. Existem 4 tipos de povos no mundo. Os nativos americanos, os havaianos, os judeus askenazes e os ciganos. Esses 4 povos, eles têm no genoma deles o que se chama genes parcimoniosos. O que é isso? Esses povos resistem melhor a situações com falta de alimento. São povos preparados para passar períodos de fome, se for preciso. Então, eles têm o chamado thrift genes, os genes parcimoniosos. Infelizmente, como é o caso dos nativos americanos do Arizona, os índios Pimas, todos são obesos e todos são diabéticos. 100% da tribo é obesa diabética. Por quê? Eles são feitos para comer pouco carboidrato. De repente, eles têm uma fartura de carboidrato na tribo à vontade. Todos ficam obesos, todos ficam diabéticos. Uma coisa que serviria para eles sobreviverem a situações difíceis, agora, o que era bom naquela situação, agora é ruim, porque esses indivíduos desenvolvem com facilidade resistência insulínica e como é que chama? Síndrome metabólica. Glicação consiste em reações não enzimáticas da glicose com grupos aminos de proteína e ácido nucleico. A glicação leva ao estresse oxidativo, que leva à inflamação. Pronto, está criado aqui. Isso aqui é o trio bandido? Não existe trio mais bandido que esse. Olha essa gangue aqui, ó. Glicação, estresse oxidativo e inflamação é o pior que você pode ter no corpo. Pois é, a glicação desencadeia o estresse oxidativo que desencadeia a inflamação. Isso é que faz a diabetes matar. A diabetes causa lesão, faz você morrer mais cedo, por causa da glicação, por causa do estresse oxidativo, por causa da inflamação. Tá? Então, a glicação, o estresse oxidativo e a inflamação fazem um processo de envelhecimento prematuro. A pessoa diabética envelhece mais rápido, tá? Por esse mecanismo. Então, a glicação, ela glica a hemoglobina glicado, glicosilada, ela glica o cristalino da catarata, ela glica o colágeno, tá? Aí dá endurecimento do joelho, você não pode dobrar o joelho. Ela glica a mielina, da esclerose múltipla. Ela glica a membrana celular, dificuldade da membrana agora. Ela glica a membrana mitocondrial, não produz energia. Ela glica a elastina, você perde a flexibilidade, não consegue dobrar mais. Ela glica a matriz celular, que é o terreno biológico. Tudo causado pela glicação, é o estrago que causa. E se o indivíduo não sabe comer, ele é diabético 5 horas por dia. Ele é diabético 2, 3 horas depois do almoço e 2, 3 horas depois do jantar. A pergunta que eu tenho é o seguinte: quando termina o seu almoço, a sua glicemia ficou a mesma ou subiu? Se ela subiu, é porque você não está sabendo comer. Você está criando processos que vão glicar. Picou, glicou, picou, glicou. A proteína
na forma do NH2, mais a glicose, forma o chamado base de Schiff. A base de Schiff forma o composto de Amadori. O composto de Amadori faz o composto de Maillard. E o composto de Maillard vai ativar o RACE, que vai estimular o NF-kappa-beta. E aí está feito o estrago. Tá? Existem desglicantes. Daqui para trás você ainda pode reverter. A L-carnosina faz isso. Existiu um oftalmologista russo que viajava num navio pelo mundo afora, provando que ele curava catarata sem cirurgia. Ele usava o colírio de L-carnosina, 1%, uma gota em cada olho, ad infinitum. Eu fiz isso com o meu cachorro em casa e curou a catarata do cachorro. L-carnosina, 1%. Para você conseguir isso, você tem que procurar uma farmácia que trabalha com injetável. Porque o L-carnosina é desglicante. E a catarata é uma coisa glicada. O cristalino glicou. Então, eu tenho um antiglicante, a L-carnosina, e é também um desglicante. Aí, ó. Isso é a pior coisa que tem para você comer. Isso aqui é produto avançado de glicação. Ah, mas eu gosto daquilo. Você não pode. Quanto mais a carne, quanto mais bem passada ela for, mais glicada ela é. Aprenda a comer carne mal passada. Aprende. Tudo se aprende. Tirando essa casca, muda. Como assim? Você tirou a parte queimada, está tudo bem. Está tudo bem. Você tirou a parte queimada, mas acontece que tem gente que gosta de comer a parte queimada. Esse é que é o problema. É a reação de Maillard. É o sucrilho. Sucrilho, ó. Você conhece sucrilho? Hein, Baracai? Sucrilho. É tudo queimado. Ele é todo queimado. Aquele queimadinho do sucrilho é AIDS. Tá vendo? O lado... Oi. Eu sei, querida. É um pãozinho, aquele pãozinho queimadinho, pouquinho, é Maillard. Entendeu? Posso fazer o quê? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Estranho, eu dobrei a ingesta das novas batatas saudáveis do McDonald's e continuo aumentando de peso. É difícil encontrar isso. Até o próprio Davi engordou, pô. Você viu que ele engordou, diminuiu o pênis, né? Engorda, diminui o pênis. Está com síndrome da... Isso aqui chama síndrome metabólica, chamada síndrome X. Alguém tem ideia por que começou a ser chamado de síndrome X? Porque tinha 4 coisas: resistência insulínica, hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade. O cara que fez pela primeira vez, ele fez um desenho assim, ó, mostrou as 4 e ficou aqui, está parecendo um X, vamos chamar de síndrome X? Gerald Haven, na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, foi que fez isso pela primeira vez. Como ficou parecendo um X, ele chamou de síndrome de X, que hoje se chama síndrome metabólica. Resistência insulínica, hipertensão arterial, obesidade visceral e dislipidemia. Isso aí é o quarteto da síndrome de dislipidemia. Claro que a genética contribui e o ambiente mais ainda, né? Aqui, ó, Gerald Haven. Gerald Haven, em 1988, escreveu isso, a síndrome X. Então, causas de resistência insulínica. Desidratação produz resistência insulínica. Você tem que pedir ao seu paciente diabético para beber mais água. Infecção crônica causa resistência insulínica. A obesidade per se causa resistência insulínica. Aumento da glicemia causa resistência insulínica. E o aspecto genético, que eu acabei de mostrar para vocês, os genes parcimoniosos, os genes Thrift genes, causa resistência insulínica. O perfil lipídico na síndrome metabólica, aumento do colesterol, diminuição do HDL, aumento da relação LDL-HDL, aumento da LDL oxidada, aumento dos triglicérides e aumento da relação triglicérides-HDL, que é a pessoa mais... A única coisa que interessa é isso aqui. No lipidograma que você tem no Brasil, a única coisa que salvou foi isso aqui. O resto não serve para nada. Vão vir novos lipidogramas, que vocês vão ver que são todos diferentes, que vão chegar ao Brasil. Não chegou ainda, está chegando, que vai mudar tudo. Mas isso aqui sobrou. Então, se eu pego o triglicéride no sangue, divido pelo HDL no sangue. Se essa relação for abaixo de 2,5, eu não tenho nada que me preocupar no que diz respeito a lipidograma.
Se ela for acima de 2,5, o risco começa para ter resistência insulínica. Isso aqui me dá duas coisas com a cajadada só. Resistência insulínica, tá? E LDLs de tamanho pequeno e densidade alta, que são as malignas. Você tem 11 LDLs, como você já viu comigo, só 2 são malignas. As outras são neutras ou benéficas. Então, a síndrome metabólica tem obesidade abdominal, tem dislipidemia, tem aumento da insulina, tem citocinas inflamatórias, tem fatores protrombóticos e tem hipertensão arterial. Estou em um programa de perda de peso, já por 6 semanas. Sério? Quanto você já perdeu? $500. Desculpa aí que não está saindo fora da coisa. Tá? Mas aí isso acontece. Quando você faz uma perda dessa, esse indivíduo emagreceu 35 quilos em 135 dias e vem mantendo o peso já por 4 anos, ele não necessita mais de medicamento para hipertensão e para o colesterol elevado. Só isso aí baixou o colesterol dele e baixou a hipertensão dele. Isso acontece aqui, ó. Emagreceu 41 quilos em 5 meses e está mantendo o peso há 4 anos. Olha lá o processo que vai caminhando. Quando nós trabalhamos com... Quantos de vocês trabalham com HCG? Deixa eu ver a mão. Beleza, hein? Maravilha, hein? Se eu fizesse essa pergunta 3 anos atrás, não era ninguém. Olha a quantidade, 50% da sala já trabalha com HCG. Isso é ótimo. Aproveite, viu? Eles vão tirar do mercado. É bom demais. Desde o primeiro dia que eu dou aula de HCG, eu falo isso, ó. É bom demais. Vai sair do mercado. Nós vamos ter uma manhã inteira aqui sobre HCG, tá? Bom, o grande segredo é que se deve ficar saudável para emagrecer e não emagrecer para ficar saudável. Ah, eu preciso emagrecer para ficar saudável. Não, você tem que ficar saudável e aí emagrece, tá? Vamos começar devagar. Na sua dieta para emagrecer, eu gostaria, a princípio, que você jejuasse entre uma ingestão e outra, de qualquer alimento. Ou seja, você não vai comer quando você não estiver comendo. Bem interessante, né? Quando você estiver comendo, você come. Quando você não estiver comendo, você não come. Tá bom? Resume-se nisso. A história da conduta nutricional vigente nos últimos 30 anos e suas consequências na saúde, sobretudo na epidemia de obesidade, presente praticamente em todo o planeta Terra. O que a dieta de Atkins e a dieta japonesa têm em comum, você sabe? As duas funcionam. As duas funcionam. A dieta de Atkins tem muita gordura e pouco carboidrato. A dieta japonesa tem pouca gordura e muito carboidrato. E as duas funcionam. Porque nenhuma das duas tem frutose. Essa é a resposta. Nenhuma das duas tem frutose. Tá? Se você pegar aqui a dieta de Atkins e a dieta japonesa, nenhuma das duas tem frutose. E isso é um dos segredos, por causa que isso acontece. Ambas funcionam. Por quê? Porque nenhuma das duas tem frutose. Se você pegar um americano hoje de 26 anos, 1,82 m, pegar um americano de 26 anos, 1,82 m, há 25 anos atrás, o americano de hoje pesa 11 quilos a mais. Per capita, nos últimos 25 anos, os Estados Unidos aumentou 11 quilos por pessoa per capita. Ou seja, distribuído para todo mundo dá assim, 11 quilos por pessoa. 2/3 dos americanos são sobrepeso, 1/3 dos americanos são obesos, tem índice de massa corpórea acima de 30. Aqui, os americanos pesam hoje, em média, 11 quilos a mais do que há 25 anos. O NHANES mostrou isso. National Health and Nutrition Examination Survey. Vocês estão acostumados a usar o índice de massa corpórea, que é uma coisa que quebra o galho, vocês vão ver que não serve muito, mas quebra o galho. Aqui está a relação, menos de 18, 18 a 24, normal, excesso de peso até 29, obesidade tipo 1, obesidade tipo 2 e obesidade mórbida acima de 40. Índice de massa corpórea, como você deve estar lembrado, é o peso dividido por quadrado da altura em metros. Índice de massa corpórea não mede quanto existe gordura corporal. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma mulher com uma obesidade mórbida e eu tenho aqui um sueco que foi há 5 anos atrás o homem mais forte do mundo. Eles têm
podem ter o mesmo índice de massa corpórea. Pode ser que eles tenham até mais, porque músculo pesa mais do que gordura. Eles têm o mesmo índice de massa corpórea. Esse aqui ela é patológica, doente, e esse cara é um superatleta. Ou seja, o índice de massa corpórea não determina a composição corporal. Se você observar os Estados Unidos, você vai acompanhando a obesidade, ela vem aumentando. Se você observar a obesidade nos Estados Unidos, o estado menos obeso, menos, é o Colorado. O estado mais obeso é o Mississippi. Então é o menos doente, porque não tem mais saudável. O menos doente é o Colorado e o mais doente é o Mississippi. Essa epidemia ela ficou tão severa que eles inventaram uma doença nova agora. A Organização Mundial de Saúde inventou uma doença que chama diabesidade. Você tem muito paciente com diabesidade. É diabético e obeso. Tá? Então, até animais de laboratório estão engordando. Aqui, a diabetes aumentou e a obesidade aumentou na mesma proporção. Então, elas são irmãs gêmeas. Cresce uma obesidade, cresce outra. Por isso que chama diabesidade. Então, se o paciente ou a senhora tem diabesidade. Avaliação da composição corporal. Você tem a massa magra e a massa gorda. Analisador biométrico de impedância, o metabolismo basal, o índice de massa magra em libra multiplicado por 14. 1 pound igual a 0,453 quilogramas. Já mostramos isso aí. É o modo mais barato que eu conheço de você fazer o analisador bioelétrico de impedância. Você compra uma balança Tanita. Quanto é que custa? A Kátia, você que estava falando que tem uma. Quanto é que custou? Você lembra? Hein? Uns 800 o quê? Não, dólar não, real, né? Real, que isso, real. É muito barato. Ela determina a massa óssea, determina a massa muscular, determina a gordura total, determina a gordura visceral, determina o peso, o metabolismo basal, a quantidade de água que você tem no corpo, a sua idade metabólica, tudo feito com isso. Sem problema. Você pode também simplesmente medir com uma fita métrica. A mulher tem que ter menos de 80 a 94 ela tem excesso de peso, acima de 94 ela está obesa. O homem tem que ter até 88, de 88 a 102 sobrepeso, acima de 102 obesidade. Agora, toma cuidado também para você ter de menos. Você pode ter gordura de menos. É o caso desse indivíduo aqui. Ele tem gordura de menos. Qual o problema? Todo tóxico é lipossolúvel. Todo veneno é lipossolúvel. 99,99% dos venenos são lipossolúveis. Se você não tem gordura nenhuma e que você ingere um veneno, ele vai para o seu cérebro, porque lá é lipossolúvel. Então também tudo não é 8 nem 80. Você pode exagerar e ter muito baixo nível de gordura. E você está correndo o risco de ter intoxicação cerebral se você entrar em contato com qualquer toxina que é lipossolúvel. Então a genética mais o ambiente, a genética não mudou nos últimos 100 anos? Não, ela não mudou nos últimos 50 mil anos. Não houve mudança genética. Nos últimos 50 mil anos. O nosso ambiente mudou nos últimos 100 anos? Muito. A sua bisavó comia uma comida bem diferente da sua, nem se compara. Então, o que é o responsável? A genética não mudou, o ambiente mudou. O que está acontecendo não tem nada a ver com a genética. Fica querendo procurar desculpa na genética. A genética não mudou. A explicação não está na genética, a explicação está no ambiente. Eu tenho que ver o ambiente. Quem é responsável pela epidemia da obesidade? O ambiente. É o ambiente. Só que você aprendeu a história das calorias, que é uma piada. Isso é uma piada. Você tem que comer menos e fazer ginástica. Essa orientação tem 50 anos. O pessoal só vem engordando. E manda você comer menos e fazer ginástica. Comer menos e fazer ginástica engorda, meus amigos. Porque vem engordando, o mundo vem engordando, comendo menos e fazendo ginástica. Há 30 anos atrás não tinha academia de ginástica, sabia? Não tinha. Ninguém fazia ginástica.
Ninguém fazia ginástica. Eu corria na rua, eu era acadêmico de medicina, eu corria na rua, todo mundo falava, lá vem o louquinho, aquele cara é louco, olha lá, como é que ele é louco, olha lá, ele corre, olha que coisa absurda. Eu me lembro, o pessoal me gozando, para sair na janela para me gozar, porque o louco, vai passar o louco aqui, olha lá, que passa esse louco, passa aqui todo dia, porque eu corria. Isso não existia não, querido. E o pessoal agora tem academia em toda a esquina, o pessoal continua mais gordo. Tá? O organismo é mais semelhante a um laboratório químico do que uma conta bancária. Mais importante do que a caloria em si é de onde ela está vindo. As calorias não são iguais. Quero que você saiba disso. Há hoje no mundo, na epidemia de crianças obesas com menos de 1 ano. Hoje tem uma obesidade infantil de 6 meses. Só falta se me dizer que essas crianças de 6 meses estão fazendo menos ginástica. Criança de 6 meses não faz ginástica, querido. Elas comem, dormem, faz cocô e comem do mesmo jeito que comiam. A mesma caloria. Qualquer hipótese que explique a epidemia da obesidade tem que explicar também esse fenômeno de bebês obesos com 6 meses de idade. Senão não serve. Está tendo menos atividade física, só faltava essa. Nos últimos 30 anos, nós ingerimos 275 calorias a mais. Nos últimos 30 anos, aumentou. Só que menos gordura, olha aqui. À medida que as propagandas vieram, nós fomos comendo menos gordura e fomos aumentando mais de peso. É o contrário, quando nós paramos de comer gordura e passamos para o carboidrato, nós começamos a engordar. Dos anos 80 para cá é que houve um grande aumento, tá, de obesidade. Tá? Alguma coisa está errada com o nosso sistema bioquímico de feedback negativo. A nossa leptina não está operando apropriadamente. A leptina é aquele hormônio que fala assim, para mim chega. O cara vem com a carne, você já comeu vários pedaços, aí de repente você olha a carne, ele vem trazendo, você pega, empurra o seu prato e fala assim, para mim não, para mim fechou. Você põe as facas, o garfo em cima da faca e fala, acabou. Para mim não. Porque a sua leptina, só que a leptina de muita gente não funciona mais. A pessoa continua comendo, ela continua com fome. Qual é a causa da leptina estar causando isso e como reverter? Então a leptina, a resistência ao emagrecimento é por leptina, insulina, adrenalina e problema tiroidiano. As principais causas. Tá? Então nós estamos, os teenagers estão comendo, estamos ingerindo mais gordura? 5 gramas a mais. Mas não estamos ingerindo mais gordura não, porque 5 gramas a mais. Agora é carboidrato, 57 gramas a mais. Nós estamos ingerindo 11 vezes mais carboidrato do que gordura. Porque todo mundo parou de comer gordura. Porque falaram tanto para você que gordura engorda, que é uma mentira, você acreditou que gordura aumenta colesterol, que é a maior bobagem que tem, colesterol não é gordura, a maioria dos cardiologistas não sabe disso, que colesterol é um álcool, não é gordura, põe isso na cabeça. Colesterol não é feito de gordura, colesterol é feito de carboidrato no fígado. E a maioria dos cardiologistas não sabe disso, porque a lavagem cerebral da empresa, da indústria farmacêutica é tão grande que pergunta para o cardiologista, ele pensa que gordura aumenta colesterol. Ele pensa que colesterol é gordura. Ele pensa que colesterol é feito de gordura. Hã? Então o que nós estamos ingerindo é carboidrato. Daquilo que ingerimos há mais de 30 anos, a quantidade de gramas é 11 vezes maior para carboidrato do que para gordura nos últimos 30 anos. E nos últimos 30 anos, nunca o mundo engordou tanto. Hã? Então aqui nós temos, em 1700... um americano comia 2 quilos de açúcar por ano. Em 1800, ele passou a comer 9 quilos de açúcar por ano. Em 1900, ele passou a comer 45 quilos de açúcar por ano. No ano 2000, ele come 180 quilos de açúcar por ano. Sabe o que é isso? Tá? O que é o açúcar? Ele é metade glicose, metade frutose. Por que estamos ingerindo mais calorias hoje que há 30 anos? Fomos adestrados para ingerir uma dieta baixa em gordura.
tem que ser assim, todo mundo é assim, tem que ser baixo em gordura. É igual esse cachorrinho esperando a fila para fazer xixi. Olha lá. Olha que interessante, aqui ó. Aqui ó, o que aconteceu com o percentual de gordura na alimentação? Vem caindo, vem caindo, vem caindo. O que aconteceu com a gordura, com a obesidade? Vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando. Enquanto a gordura vem caindo, a obesidade vem aumentando. Principalmente a partir dos anos 80, que quando começou o problema aqui, ó, a partir dos anos 80. Tá? Por quê? Porque em 1980, a Associação Médica Americana, a Associação Cardiológica Americana, American Heart Association, o Departamento de Agricultura americano fizeram uma campanha para poder diminuir a quantidade de gordura e aumentar a quantidade de carboidrato. E aí a obesidade, aí que pegou meu. Essa campanha foi feita em combinação. O alimento industrializado com baixo teor de gordura é de um gosto muito ruim. Portanto, a indústria começou a acrescentar carboidrato para poder dar gosto. Aí colocaram o low fat, high carb diet, com high fructose corn syrup. É a desgraça que está acabando com o mundo. Em 2005, a New England Journal of Medicine publicou um artigo dizendo que pela primeira vez em toda a história da humanidade, a geração que nascer da agora para frente vai viver menos que os pais. Desde que o mundo é mundo, os filhos sempre viveram mais do que os pais. Foi aumentando, em média, estou falando em média. Pela primeira vez, a partir de 2005, a próxima geração americana vai viver menos que os pais. E o culpado está aqui, ó, high fructose corn syrup, carboidrato, tá? Então, carboidrato. Aqui, aumento de refrigerantes. Refrigerantes tem açúcar, refrigerante tem sal e refrigerante tem cafeína. Sabia disso? Ele é rico em açúcar, põe sal para poder aumentar a sede, você toma mais, põe o açúcar para não deixar você sentir que tem sal e põe cafeína. Isso é o trio aqui, ó, que tem no refrigerante. Tá? Que tipo de açúcar existe no refrigerante? Natural, frutose. High fructose. Em 1984, a Coca-Cola e a Pepsi anunciaram que a partir daqueles dias iam adoçar os refrigerantes com high fructose corn syrup, porque era um açúcar mais natural. Mentira. Era metade do preço do açúcar, era mais barato. Não tinha nada de natural. Nada, porque high fructose corn syrup não tem nada de natural. Tá? Fabricado, inventado pelos japoneses, o high fructose corn syrup. Os japoneses que inventaram. Os americanos foram lá sacanear os japoneses em 1945, Hiroshima, Nagasaki, destruíram 40% do Japão. Aí o Japão deu troco. Fabricou high fructose corn syrup, falou, nós vamos engordar vocês todos. Aí engordou os americanos todos. Só que o tiro saiu pela culatra, porque ano passado foi inaugurado em Tóquio o primeiro hospital de cirurgia bariátrica. Os japoneses também ficaram gordos, porque os americanos vendem alimento para eles. O americano hoje só exporta 3 coisas. Entretenimento, o último filme que você assistiu provavelmente era americano. Tá? Entretenimento. Material bélico, arma e comida. A comida americana está doente e o governo não pode falar isso. Porque se ele falar, ele não exporta mais. E a comida americana doente adoece o mundo inteiro. Tá? Aí, ó, high fructose no corn syrup. 50% mais barato que açúcar. Tá? Até os animais domésticos, todos, eles estudaram 20 mil animais domésticos. Todos engordaram nos últimos 10 anos. Porque come o que o dono come. Engorda igual o dono está engordando. Ah? Então aqui, ó, fructose, high fructose corn syrup. Então, o grau de doçura, ó, a sacarose é 100%, a frutose é 173%, o açúcar invertido é 120%, o high fructose corn syrup é 120%, a glicose é 74%, a galactose é 32%. Ou seja, você podia usar menos, porque ele é mais doce, mas se usa mais, porque é mais barato, dá volume. Então, o consumo da frutose, ele começou, o consumo natural era 15 gramas por dia, antes da Segunda Guerra Mundial foi para 24 gramas por dia,
Entre 1977 e 78 foi para 37 gramas por dia, em 1994 foi para 54 gramas por dia, e hoje tem adolescente nos Estados Unidos que está ingerindo 72 gramas por dia de frutose, correspondendo a 15% do seu consumo calórico. Diabetes hoje, com 15 anos de idade nos Estados Unidos, é comum, muito comum. O Japão inventou a High Fructose Corn Syrup em 1966. Em 1973, o Nixon, querendo baratear o alimento nos Estados Unidos, mandou importar. Em 1975, foi introduzido nos Estados Unidos com a metade do preço do açúcar. E acabou com os americanos. Olha aí, ó, High Fructose Corn Syrup, como é que aumentou o consumo no mundo? Ó. Tá? Devia ser colocado que é veneno. E é veneno. E você não consegue se livrar. O molho tem, tudo tem. Eu como, eu faço self-service, eu como salada. Você põe molho? Põe. Não, meu filho, você está comendo high fructose corn syrup. Você não pode pôr molho. Porque os molhos têm. Todo molho tem. Então não pode pôr molho. Você tem que fazer molho em casa. Como você come na rua, você põe molho. Você está achando que está fazendo um grande negócio. Está comendo saudável. Mentira, está nada. Primeiro, esse azeite de oliva que você come no restaurante, não é azeite de oliva, você vai me desculpar. 15% é azeite de oliva, 85% é óleo de soja. A lei permite. Aqui nos Estados Unidos, lá ainda é pior ainda. Lá é canola. 15, os brasileiros não descobriram isso ainda não. Lá é canola. 15% é azeite de oliva, 85% é canola nos Estados Unidos. Frutose é um veneno, independente das calorias. É quase onipresente, muito barato. Aí, eu falei isso para vocês. Pegaram 32 pães salgados, 31 era doce. Faz o pão doce, põe sal para enganar o paladar. Por que faz doce? Porque high fructose corn syrup dá volume, faz ficar barato. Aí depois põe um salzinho para enganar. Os molhos todos têm, os sucos todos têm. Sabe aquele vale que você saudável? High fructose corn syrup. Meu Deus. Você leva para casa pensando que ali não tem nada de fruta, não, querido. Você é ingênuo. Ali só tem sabor artificial. Tem cheiro de goiaba, mas não é goiaba. Tem cheiro de morango, mas não é morango, querido. Não tem fruta nenhuma ali, não. Vai lá para você ver a fábrica. Não tem nada. O dia que você for visitar a fábrica, você vai ter uma decepção. Porque é tudo sabor artificial. Piada. Aí, ó, tudo isso, ó, tá cheio de high fructose corn syrup, ó. Tudo isso aí, ó. Tá? A verdade é que não quer calar. Praticamente 100% dos alimentos industrializados possuem uma certa quantidade de high fructose corn syrup. Se você ingere alimento industrializado, o caminho seu é ficar doente. Você tem que mudar, tem que mudar. Xarope de milho com alta concentração de frutose, está em tudo quanto é lugar. Tá? Aí, à medida que você aumenta a quantidade de suco, você aumenta, quanto mais o nível socioeconômico mais baixo, mais suco toma. Suco de fruta não é saudável, pelo amor de Deus. Para de colocar suco de fruta na mesa. Não deixa seus filhos tomarem suco de fruta. Isso não é saudável, isso é venenoso. Pelo amor de Deus. Suco de fruta aumenta a incidência de diabetes em mulheres. Olha, quanto mais suco de fruta tomou, olha lá, fresco, sem açúcar. Olha lá, ó, mais diabetes. Tá? Deixa eu pular esses eventos políticos aqui, senão a aula fica política demais. Por que em 1982 a American Heart Association, a American Medical Association, o Departamento de Agricultura americano, iniciaram uma grande campanha contra dietas com alta concentração de gordura? Por quê? Em 1970 foi descoberto o LDL colesterol. Quando eu comecei em medicina, o colesterol normal era até 320. Aí depois veio essa história de que tem LDL, o colesterol ruim, e HDL é colesterol bom, que vocês já viram comigo que é uma piada. Para os anos 70, eles chegaram à conclusão que a dieta gordurosa aumentava o LDL. E se o LDL aumentava infarto, então fazia uma correlação, se você diminuísse gordura, você ia diminuir infarto, que não aconteceu nada. Diminuíram a gordura e os infartos continuaram aumentando. Portanto, foi aumentar, não aconteceu nada, isso tudo é conversa fiada. Aí apareceu um sujeito chamado John Yudkin,
diz pure, white and deadly, sobre o açúcar. Ele disse, o problema não é nada disso que vocês estão falando. Ele já falava naquela época. Isso aí é o açúcar. É o aumentar o carboidrato, é aumentar a frutose que causa isso. Aí veio aquele estudo que eu mostrei para vocês dos 7 países, que parecia que tinha uma correlação entre gordura e morte cardíaca, que na realidade não era nada disso. Que esse cara viveu 101 anos, sabia? Viveu 101 anos. Hein? Não, ele mesmo não. A dieta dele era totalmente diferente. Alguém contou, explicou, já conversou comigo, que conheceu ele. Se ele falava uma coisa, na hora de comer, ele comia outra. Não era nada que ele falava em público. Ele comia gordura, ele comia pernil, comia leitoa pururuca. Entendeu? Se o senhor conheceu, ele já me contou. Mais de 30 anos de nutrição, baseando-se nos achados de estudo neste investigador. Aí, isso é o que ele mesmo falou. Correlacionou também com o consumo de açúcar. Página 262 do livro dele. Ele mesmo falou antes de morrer. Que aquilo se correlacionava com açúcar também. 30 anos de educação errada. Deixa eu pular isso aqui, porque senão nós não vamos sair daqui hoje. Aqui, esse exame vai chegar ao Brasil. Ao dia que chegar, você vai ficar sabendo. Esse exame, ele foi... Aqui, onde é que está? Chama Ion Mobility Analysis. Não chegou ao Brasil ainda. Isso foi feito em Quest Diagnostic, New Jersey, no ano de 2010. Tem 4 anos que eles descobriram que existem 11 formas de LDL. Grande, média, pequena e muito pequena. 2 só. Somente as formas menores, muito pequenas, são prejudiciais. Das 11 LDLs, só 2 são prejudiciais. E a maioria das pessoas não tem essas 2. Ou seja, está tratando por nada. Pelo contrário, está prejudicando. Dieta gordurosa aumenta a forma benigna do LDL. Se você comer gordura saturada, se você comer leitoa pururuca, você aumenta o LDL benigno. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Ingira mais gordura, coma mais leitoa pururuca, que vai te fazer muito bem para o coração. Muito bem. Isso está publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Muito bem. Adulteração dos alimentos. Adição de frutose para melhorar a palatabilidade e o agente escurecedor. Remoção da fibra para maior durabilidade na gôndola e facilitar o processo de congelamento e transporte de alimento. Introdução das gorduras trans para aumento da durabilidade e duração nas gôndolas. O que isso fez? Adulterou os alimentos. Os alimentos deixaram de ser alimentos e passaram a ser produtos alimentícios. Não confundam uma coisa com outra. Alimento é uma coisa, produto alimentício é outra. Produto alimentício é uma coisa feita para vender. Tem nada a ver com a saúde. A pessoa pensa que é alimento, é produto alimentício. São todos prejudiciais, todos. Consultório no 17º andar do prédio. O que é isso aqui? Eu nem lembro mais o que é. Não, mas eu não estou lembrado o que é. Me desculpe. Não lembro mais. O metabolismo hepático da frutose é totalmente diferente do metabolismo hepático da glicose. Frutose não é glicose. Tá? Frutose não é glicose. 7 vezes mais glicação. Não inibe grelina, não diminui a fome. Não estimula insulina ou leptina. O metabolismo hepático é característico. Uso crônico sem fibra causa síndrome metabólica. Quem toma suco de laranja todo dia termina obeso e diabético. Eu estou falando de suco de laranja fresco sem açúcar. Se insulina e leptina não aumentam após a ingestão de frutose, o cérebro não fica a par da ingestão e continua com a sensação de fome. Eles fizeram um estudo de jovens que tomam suco de laranja e jovens que não tomam suco de laranja e sentam na mesa para almoçar. Quem tomou o suco de laranja antes, almoça mais. Aumenta a fome. Pelo contrário, não diminui a fome, não. Aumenta a fome. Quem toma um refrigerante antes do almoço, ingere mais do que quem não tomou um refrigerante. Porque da frutose, o refrigerante também é adoçado com frutose. Então a ingestão de frutose causa síndrome metabólica. Aqui eu estou mostrando para você que você tomar
tomar uma Coca-Cola e tomar uma cerveja, o efeito é o mesmo. Do ponto de vista metabólico é igualzinho. Igualzinho. Não faz diferença. A frutose não é utilizada pelas células do sistema nervoso e, portanto, não provoca efeitos agudos, como no caso do álcool. Por isso que não é proibido. Por isso que não tem regulamento. Pode tomar à vontade. Porque não faz você ficar bêbado. Porque o cérebro não aceita. Nem o cérebro quer. Nós temos leis para controlar a ingestão de álcool, mas não precisamos nos preocupar com os efeitos agudos da frutose, porque ela não chega no cérebro. Não dá problema. Não incomoda o vizinho. Tá? Então, o que acontece? Ó, a glicose, quando você ingere a glicose, 20% vai para o fígado, 80% vai para os outros órgãos. Quando você ingere o álcool, 80% vai para o fígado, 20% vai para os outros órgãos. Quando você ingere a frutose, 100% vai para o fígado e 0% vai para os outros órgãos. Por isso que causa cirrose hepática. Qual a doença que mais cresce no mundo? NASH. O que é isso? É necrose, hepatite, esteatose hepática não alcoólica. É a doença que mais cresce no mundo. Por que a esteatose hepática é a doença que mais cresce? Porque a injeção de frutose é tão alta que vai tudo para o fígado aqui. Não há quem aguente. Vai lá ver a fila de transplante de fígado. Uma coisa absurda. Você descobriu a causa por que está isso. Pessoas que nunca beberam estão lá na fila de transplante de fígado. Nunca beberam na vida. Mas ingeriram suco de fruta a vida inteira. Inseriram refrigerante a vida inteira. E estão lá na fila de transplante. E o pior é que o próprio nutricionista, tem alguns nutricionistas aqui na sala vão concordar comigo, vocês aprendem isso na faculdade, que suco de laranja fresco faz bem. Você vai fazer um regime para emagrecer, você põe suco de laranja. Olha o absurdo. Hein? A glicose aqui, ó, a glicose, ela não é nem hepato nem neurotóxica. O álcool, ele é hepato e neurotóxico. A frutose, ela não é neurotóxica, ela não chega lá, mas ela é hepatotóxica. Ela lesa o fígado. E, se eu pegar 120 calorias de glicose, 24 vão para o fígado, 96 vão para os outros órgãos. Se eu tomar álcool, 96 vai para o fígado, 24 vai para o outro órgão. Se eu tomar frutose, 100% vai para o fígado e 0% vai para os outros órgãos. Então aí eu tenho NASH aqui, ó, que é o que mais cresce, doença que mais cresce no mundo é isso aqui, ó. É uma esteatose hepática não alcoólica. Aqui, não alcoólica. Esteatose, hepatite esteatótica não alcoólica. A doença que mais cresce no mundo. Que vai virar o quê? Cirrose. Que vai precisar de quê? De transplante hepático. Que a fila está lá enorme, que vocês estão vendo. Por causa disso aqui, ó. E criança de 8, 9 anos de idade, não tem menor limite. Leva suquinho para a escola, a mãe prepara, leva suco, leva não sei o quê. Lá no colégio tem suco para servir na hora do almoço, na hora do intervalo. Então, vamos ver. Deixa eu... Aqui, eu estou mostrando aqui a relação entre... Deixa eu comparar aqui para você. Espera aí. Frutose é um veneno. Como etanol é produzido... Espera aí, deixa eu mostrar para você aqui. Espera aí. Opa. Aqui, ó. Ó. Etanol versus frutose. Efeitos crônicos. O etanol causa cardiomiopatia. A frutose causa infarto do miocárdio. O etanol causa pancreatite. A frutose causa dislipidemia, causa pancreatite. Malnutrição, obesidade, hipertensão, os dois causam. Lesão hepática, um causa o ESH, o outro causa o NASH. Diurese, síndrome fetal alcoólica e insulínica. Uma causa a síndrome fetal alcoólica, a outra causa a síndrome fetal insulínica. A um causa vício. O etanol não vicia? Sabe o que você fala do cara que está viciado em Coca-Cola? É habituado. Ele está habituado, ele tem habituação. A habituação e vício é a mesma coisa, meu filho.
Ele não consegue, tem que tomar Coca-Cola. Eu conheço gente que tem que tomar 1 litro de Coca-Cola por dia. Você também conhece. Tá? Evite qualquer líquido açucarado, artificial naturalmente. Consuma carboidrato com fibra, que é um nutriente essencial. Espere 20 minutos para servir da segunda porção quando você estiver comendo. Use a atividade física como moeda de troca. Aprenda a andar dentro de casa. Não fique esperando na academia, não. Você não tem tempo de ir na academia, meu Deus. Faz a sua atividade em volta da mesa de jantar. Anda 500 vezes em volta da mesa. Tá bom, não precisa de distância, não. Você tem que aprender a andar dentro de onde você mora. Não tem que ir para o tênis, não tem que colocar agasalho, não tem nada. Pô. Hoje eu vou sair daqui, eu vou andar lá no meu apartamento 21 minutos. Com um elástico segurando aqui para dar musculatura. Eu seguro aqui, ó. E vou andar. Só isso. 21 minutos andando. Ó. Quase correndo. Pronto, está feita a minha atividade do dia. Não precisa perder tempo com nada. Para cada 4 gramas de carboidrato, consuma 3 de proteína. Nunca coma carboidrato, nunca come um pão sozinho. Você quer comer um pão, coma com mortadela. Você que come o pão com mortadela, você vai engordar menos do que quem comeu o pão sozinho. Pão com mortadela tem mais caloria, mas é diferente o metabolismo. É absorvido diferente, etc. e tal. Tá?